Todos são realmente muito bem-vindos aqui nessa reunião e palestra também desse grupo de mentoria e autodesenvolvimento. Esse grupo já está fazendo agora, em outubro, já um ano de funcionamento Hum. e nós temos todas as quartas-feiras uma palestra e a palestra de hoje, nessa quarta-feira, é com a Júlia, né? Que, por sinal, é minha filha amada, e a Júlia vai falar sobre, né, o desenvolvimento da autonomia emocional. Então, é um tema palpitante e a Júlia vai se apresentar, né, trazer a palestra. Vocês estejam à vontade para fazer as perguntas com a Júlia, tá bem? Então, agradeço também a presença de todos. Então, Júlia, está contigo. Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Estou vendo bastante gente aqui, estou bem feliz. Muito obrigada pela presença. E eu vou compartilhar a tela então aqui para poder me apresentar um pouquinho para quem não conhece, mas acho que as apresentações como filha do Marcos já dizem tudo, né? Então, deixa eu só organizar aqui do ladinho de um jeito que eu consiga ver direitinho aqui. Então, eu sou a Júlia Cristina Wunderlich, eu sou bioquímica, farmacêutica bioquímica de formação, especialista em fitoterapia, em neurociência do comportamento e trabalho com orientação em saúde emocional há 20 anos, mais de 20 anos, com atendimentos individuais, e também com grupos e empresas. Fui formadora de mentores e advisors pelo sistema ISOR também por alguns anos, né? Então, tenho essa experiência com o desenvolvimento de pessoas, com esse lado humano. E eu fundei uma empresa, junto com o Daniel Trevisan, que se chama Ajuda Desenvolvimento de Pessoas. A Ajuda, ela já tem 10 anos, mesmo que esse CNPJ já exista há uns 15 ou mais, né? Essa nossa empresa fica em Camboriú, em Santa Catarina, e os nossos valores, eles são a forma como a gente atua, né? A forma como a gente age, como a gente, o nosso melhor. E o nosso melhor, meu e do Daniel, é esse respeito pelo ser humano e uma ética que pauta nós dois, né? Por isso que deu certo, assim. É fazer realmente uma entrega com muito respeito, com muito cuidado, para valorizar, porque a gente consegue olhar o potencial das pessoas. Todos têm potencial, e esse potencial sempre pode ser desenvolvido. Então, a partir desse respeito, desses valores fortes, a gente amplia a consciência dos nossos clientes para que eles possam desenvolver seu potencial cada vez mais. Esse é o Daniel, vocês já conhecem ele, é, alguns, né? Quem já vi elogios aqui hoje da aula que ele ministrou há algumas semanas. Então, ele também cuida, dirige uma parte da nossa empresa que se chama Conecta Ajuda, que é um canal de conexão, onde então nós temos os nossos cursos online, EAD, e junto com outros parceiros, né? Quem quiser conhecer mais sobre o Conecta Ajuda, pode acessar o site conectaajuda.com. Eu também lancei recentemente um livro, cujo prefácio foi feito pelo meu pai, Marcos Wunderlich, e o livro se chama Inteligência Espiritual como Caminho. Eu fui coordenadora e convidei essas pessoas que estão aqui nas fotos, que foram escolhidas com muito carinho. São alunos da formação em saúde emocional, inteligência espiritual, são clientes, são pessoas que contribuem com suas histórias de vida, mostrando como a inteligência espiritual, que é aquela que faz com que a gente veja um sentido e atue por um sentido profundo, atue com o nosso coração em conexão com valores profundos da vida, né? Essa é a inteligência espiritual. E essas pessoas colaboram com suas histórias de vida reais, inspirando a gente, fazendo como um espelho de reflexão que a gente possa se inspirar, que os leitores possam se inspirar
e aprender também com esses caminhos, com essa superação de desafios. Nós tivemos um lançamento em São Paulo, na foto aqui em cima, um lançamento aqui em Balneário Camboriú, na foto aqui embaixo, porque esses que estão na foto aqui embaixo são aqui da região sul, e os que estão na foto de cima, nós da região sul fomos para São Paulo, mas tem outros coautores, inclusive do Espírito Santo também. O meu currículo vai estar à disposição para vocês no meu site, bioquimicadasemoções.com.br, porque eu sempre penso assim que não ler um currículo não faz muito sentido, porque parece um empilhamento, um empilhamento de diplomas. Mas a gente sempre tem que pensar, quando a gente vê um currículo, que algo moveu a pessoa para fazer o que ela fez. Algo fez com que ela fosse se desenvolvendo a ponto de fazer esse empilhamento que parece assim tão técnico, tão simples. Mas se a gente olhar o movimento da vida, né, por trás de toda uma caminhada da pessoa que está aqui em tópicos. Então, quem quiser ver os tópicos depois, vocês já vão conhecendo um pouco de mim agora no decorrer da aula. E também vão poder ver no site entrevistas, enfim, onde mais eu apareci e coloco um pouco do meu trabalho também. O site é bioquimicadasemoções.com.br. E também, se quiserem conhecer a empresa, né, a ajuda, desenvolvimento de pessoas, os nossos serviços, os cursos, saber um pouco mais do que a gente faz, é só acessar também o site ajudapessoas.com. Então, tem bastante site, bastante material, bastante informação que pode ser vista depois, para que a gente não perca tempo com o nosso tema. E antes de começar o nosso tema, eu quero convidar vocês, quem puder, quem tiver um papel aí perto, seria bom pegar um papelzinho qualquer, uma caneta, um lápis, qualquer. Você não vai precisar compartilhar isso com ninguém aqui, mas você escreve agora, eu vou dar uns minutinhos, um minutinho, pense num problema e pense por que você acha, escreva por que você acha que você tem esse problema, tá? Eu vou até descompartilhar a tela aqui, voltar aqui para vocês um pouco, e dar um minutinho para que vocês possam escrever isso. Buscar um papel, uma caneta, ou escrever nas notas do celular, mandar um WhatsApp para si mesmo. Só escreva assim, ó, por que você acha que você tem esse problema que você tem? Pense em um só, tá? Não pense em todos. Um problema. Enquanto isso, eu vou falando o nome de todo mundo que está aqui, ó. A Célia, a Regina, a Malu, a Monique Santos, já falei antes, a Vilma Johnny, que sempre acompanha todos os conteúdos da bioquímica, a Nilva, Boa que eu não noite, Júlia. conheço. Boa noite, a Berenice, A Cláudia, internet aqui em Macapá, vez ou outra, tá. a Lê, A Patrícia, internet aqui, vez ou outra, tá atrapalhando. não tem problema. A Marina, a Betina, o Daniel. Eu posso comer um pedacinho desse pão? Certo? Posso continuar? Escreveram? Olha, Então, vou continuar, tá? Então, vamos lá. Então, você escreveu, deixa isso agora. Agora, presta atenção aqui no que eu vou passar para vocês, nessa linha toda de raciocínio que a gente vai fazer. Daqui a pouco a gente vai olhar para isso de novo. E como eu falei, é particular. Não se preocupe que não vai ter que compartilhar com ninguém. Então, a gente vai falar hoje sobre o desenvolvimento da autonomia emocional, né? Por que que é tão importante desenvolver essa autonomia emocional que eu tanto falo? E eu quero que vocês pensem comigo sobre a palavra envolvimento ou envolver. Tem um microfone aberto.
Não sei quem que está com o microfone aberto, por gentileza, fechar. O que que é envolver? Quando eu me envolvo, né? Eu me envolvo com alguém, eu me envolvo na situação, a gente sente muito, a gente está muito envolvido, certo? E a gente vai fazer um trocadilho com desenvolver. Esse prefixo des é o sair, né? Tirar, não se envolver. Ao mesmo tempo, essa palavra desenvolver, ela tem um significado de evolução, né? Evoluir. Um desenvolvimento é uma evolução. Mas aqui eu quero justamente que a gente faça justamente esse trocadilho. Sair do envolvimento. Para que eu possa desenvolver no sentido de evoluir, eu preciso me desenvolver, sair do envolvimento. Então, para uma evolução, eu preciso me desenvolver, sair do envolvimento, deixar aquilo que não serve, aquilo que eu estava envolvida, gerando emoções que já não servem mais, e me envolver em algo novo. E essa é a nossa constante da vida. O nosso desenvolvimento, no sentido de evolução, ele é um constante envolver-se e desenvolver-se das experiências e das emoções. E é assim que a gente vai fazendo o tempo todo. Não tem nem como a gente ficar neutro nisso. A gente sempre vai desenvolvendo, ou seja, saindo do envolvimento e se envolvendo em outra coisa, e é assim que a gente vai evoluindo. E para que a gente possa trazer uma linha didática um pouco linear, né? Porque precisa dessa linearidade para a gente poder fazer uma compreensão que não é linear, que é sistêmica. A gente pode pensar quando a gente começa a entender alguma coisa, quando a gente vai para uma atualização de uma nova fase. Quem já conhece os referenciais do sistema ISO já vai se perceber aqui com uma agenda muito parecida, muito com essas palavras, né? Que é usada também no sistema ISO, a zona de atualização. Então, veja, o bonequinho está aqui na pontinha da escada e está vendo que dá uma sensação meio estranha dele estar aqui na ponta da escada, né? Porque parece assim que ele não está muito seguro, que talvez ele possa cair para trás, não se equilibrar muito bem, não sabemos o que vai acontecer. Toda vez que a gente se atualiza com alguma coisa, que a gente está começando uma coisa nova, a gente vai estar nessa zona de atualização, ou seja, é uma coisa que não é muito firme, que eu ainda estou com um pezinho lá, estou conhecendo, certo? Mas a partir do momento que eu conheço um pouco mais, que eu vou me envolvendo naquela atualização, eu vou me envolvendo mais nas coisas novas, então eu vou entrando num conforto, eu vou entrando com os dois pés nesse novo degrau. Toda vez que eu conheço algo novo, um trabalho novo, uma pessoa nova, uma casa que eu me mudei, uma cidade, hábitos novos, enfim, eu fico com aquele pezinho lá quase caindo, mas eu vou me envolvendo e aí eu entro nessa zona de conforto, ou seja, é um lugar onde as minhas emoções são confortáveis. Essa zona de conforto, geralmente, a gente associa com ter conseguido alguma coisa. Nossa, eu consegui emagrecer tanto, eu consegui fazer a mudança, eu consegui fechar esse projeto, eu consegui, né? E eu sinto bem-estar. Então, quando a gente está se sentindo bem, a gente tem essas emoções de bem-estar, geralmente em alguma das nossas dimensões, né? Alguma fase, alguma... meu Deus, como é que eu vou dizer? Uma seção da nossa vida, né? Pode ser a saúde, pode ser o amor, pode ser as finanças, pode ser a família. Pelo menos em alguma delas eu vou sentir. Eu posso estar numa zona de conforto em alguma dessas seções da vida e eu vou ter bem-estar, certo? Só que a vida, ela é cíclica, né? A vida não para, como eu falei, ele é uma sequência de envolvimento e desenvolvimento, envolvimento e desenvolvimento. A gente vai caminhando, a gente vai indo. E essa vida cíclica, ela nunca vai ser estável, parada, estática. Às vezes parece estável, parece porque nós estamos com essas emoções de bem-estar, mas tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontece fora de nós, com as outras pessoas, com o ambiente,
com decisões de outras pessoas e que isso vai afetando a gente sem que a gente perceba. E aqui está um grande perigo. O perigo é a gente não perceber esse movimento cíclico da vida, é a gente não perceber que essas emoções de bem-estar, logo, logo, elas podem mudar. Porque a gente quer uma conquista e a gente quer uma rigidez, a gente quer a busca pelo bem-estar e que ele fique para sempre quando eu conquistar ele. Mas não é bem assim. Porque essa busca, essa conquista, é só a metade do caminho. Então, se vocês imaginarem alguma área da vida, algumas das seções da vida de vocês, que vocês estão sentindo bem-estar, vocês podem observar aqui que esse bem-estar, ele representa aqui a metade do caminho. Bom, como é que é o resto do caminho, então? Se sentir todas as coisas boas na zona de conforto é a metade. Vamos ver. Para a gente seguir na outra metade do caminho, é necessário que a gente aprenda. E aqui vem um outro suporte. O aprendizado, tá vendo aqui? Deixa eu clicar aqui de novo. O aprendizado, esse A do aprendizado, ele fez uma outra escadinha na escada grande. Como se fosse aquelas escadas de abrir, assim, sabe? Então, o aprendizado, ele vai nos ajudar a fazer a nossa evolução, a nossa caminhada, o nosso pulo do degrau. A gente precisa aprender. Esse aprendizado é o restante do caminho. O que é aprender? É colocar para dentro do coração. É saber de cor. Sabe quando a gente diz assim, isso eu sei de cor, isso eu tô careca de saber, sei de cor e salteado, né? A gente sabe, não uma coisa racional, mas algo da vida. A gente trouxe para a nossa experiência. Significa colocar a experiência para dentro do coração. Saber pelo coração, ou seja, saber pelas emoções. Porque muitas vezes eu começo a gerar bem-estar, eu posso me sentir bem, mas eu ainda não aprendi aquilo, eu ainda não tenho aquilo como um hábito ou um comportamento. Então, as coisas, para passarem da metade do caminho para o final, elas precisam se consolidar. Esse aprendizado é uma consolidação, tá? E faz com que a gente tenha uma sensação de responsabilidade. Ou seja, o que é responsabilidade? É a nossa habilidade em responder. Eu sou hábil em responder rapidamente e bem e habilmente por tudo aquilo que eu criei na minha vida. Então, quando eu tenho aprendizado, eu tenho essa habilidade de assumir responsabilidades, de lidar com tudo aquilo que eu criei. E toda vez que eu internalizo, então, uma experiência e formo um aprendizado que é emocional, isso se torna um comportamento. E esse comportamento faz com que a Júlia já não seja mais a mesma, ela já é diferente. E é assim, com isso internalizado ou incorporado, que virou um comportamento, que eu vou para um novo estágio, certo? Então, a metade do caminho é eu conseguir entender algo novo, trazer algo novo, viver algo gostoso e novo, diferente, que está me gerando um bem-estar. É uma zona de conforto, mas eu preciso aprender, internalizar e tornar isso um comportamento. Por exemplo, peraí. Aqui, ó. Eu vou terminar aqui e já vou dar o exemplo que eu ia dar. A vida, ela vai entender que quando a gente aprende, quando a gente põe para dentro do coração, quando a gente tem isso como hábito, como um comportamento, a gente está pronto para uma outra coisa nova. A gente pode aprender mais alguma coisa. A gente pode evoluir. E a vida vai pedir para a gente um impulso chamado coragem. Coragem é agir com o coração. A coragem é agir com isso que eu aprendi.
A coragem é eu levar essa minha bagagem, essa nova pessoa que eu sou, esse novo comportamento, para uma atualização diferente, para uma nova etapa. A coragem finaliza essa segunda etapa do caminho. Porque quando a gente está agindo com o coração, com a nossa verdade, com esse nosso comportamento adquirido pela experiência que eu internalizei, a gente está indo para o novo diferente. E a vida vai ser assim. Esse é um movimento natural da nossa vida, tá? E aí eu vou dar um exemplo, né? Assim, para que a gente já possa até fazer a analogia aqui com as limitações que eu vou colocar. Uma pessoa solteira começou a namorar ou casou, tá? Casou. Então, veja, eu preciso me atualizar no casamento, né? E aí eu preciso entrar nessa zona de conforto, eu preciso aprender ali. E se eu ficar pensando como solteiro? Entende? Se eu fico pensando como solteiro, eu tenho uma das limitações aqui de evolução. Porque eu vou ter aqui uma pouca capacidade, por exemplo, de me adaptar, de me desenvolver da solteirice, me desenvolver, sair do envolvimento do que era antes. Essa é uma limitação, é uma pouca capacidade adaptativa. Eu posso não ter coragem, não confiar no meu aprendizado de solteira, de tudo que eu aprendi, de compreender que agora eu quero uma companhia. Então, veja, então eu não estou pronta, tá vendo? Eu preciso ter o casamento que vai dar certo, entre outros fatores, é aquele que a gente aprendeu, a gente já sabe, a gente se comporta, a gente já internalizou e viveu tudo como solteira. Depois eu vou poder fazer outra etapa. Eu estou pronta para aquilo. Outra limitação, eu tenho uma dificuldade de aprender, por exemplo. Então, eu tenho uma dificuldade de realmente colocar como hábito, trazer essas emoções para dentro, vivenciar essas experiências. Dificuldade de deixar o meu antigo hábito. E aqui eu coloquei esse exemplo porque ele é fácil. Todo mundo aqui já teve alguma relação de namoro e de término para que a gente possa entender essa analogia. Mas tudo isso pode ser com qualquer âmbito da nossa vida, com uma conquista de uma casa, com o financeiro, com o trabalho, com a nossa saúde. Tudo isso a gente encontra limitações, muitas vezes, em nós mesmos, uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade de se desenvolver dos hábitos, dos comportamentos emocionais que eu tenho, que eu tinha, né, ou que eu tenho hoje, e não consigo me desenvolver, então não consigo ir para aquilo que a vida está pedindo. Porque a vida é cíclica, ela vai solicitar sempre mais da gente. E a gente precisa ter essa habilidade de se desenvolver, de sair desse envolvimento do comportamento atual, gerar um comportamento mais saudável no novo. E assim a gente vai no flow da evolução. O que acontece quando a gente não faz isso? A gente fica com medo, e o medo congela. É um impasse, é uma não ação, pode gerar doenças físicas, mentais, emocionais, como eu falo da saúde, não é uma saúde emocional. Explosão, todas essas limitações que a gente encontra por não conseguir gerenciar, por não conseguir ter autonomia das nossas emoções. O remédio para essas limitações, para esse impasse, para essa situação de prisão, de parece que não vai, parece que eu não consigo ir para frente ou desenvolver, é ter o conhecimento da autonomia emocional. Por isso ela é tão importante. Aí a gente vai voltar para aquele problema que vocês escreveram. Eu coloquei um monstrinho aqui. Esse problema que vocês escreveram, ele traz junto com ele a solução. Então, vocês podem ler de novo.
Leia o que você escreveu. E veja que você escreveu já a solução do seu problema. Pode ler de novo. O que falta para você nessa solução do seu problema é a coragem, é esse impulso de agir com o coração. O oposto de coragem é imprudência, não é medo. O oposto de medo é amor. O oposto de coragem é imprudência. Porque a gente fala dessa coragem, né? Que eu estou falando aqui, a gente muitas vezes escuta alguém falar assim: ah, você teria coragem de, sei lá, arriscar tal coisa? Isso não é coragem, é imprudência, tá? A coragem de agir com o coração, ela é prudente e ela é atenta. Ela é ter um olhar bem atento para dentro de si, para o seu aprendizado, para aquilo que a vida está pedindo, sem medo de seguir esse impulso do coração, porque quando o coração pede, é porque a gente já está pronto, a gente já aprendeu, então a gente só está fazendo, se segurando, mas a gente já está com esse comportamento ativado, a gente já tem um aprendizado. Então, o que falta para que você resolva o problema, que você escreveu a solução dele, é essa capacidade de usar o seu aprendizado. Usa essas novas emoções e experiências que você já tem como comportamento. É por isso que o problema surge. Porque talvez há um ano atrás, meio ano atrás, depende do seu problema, ou 5 anos, ou um mês, não sei, se esse problema surgisse, ele nem seria um problema, ele nem seria visto como um problema. Ele é um problema por quê? Porque ele está te tirando dessa zona de conforto para que você possa dar o salto, seguir o seu coração. Confia, ter confiança adaptativa, ter confiança de que você vai se adaptar na atualização, na nova fase, nas novas situações, naquilo que é novo e diferente. Porque a nossa coragem, essa coragem que é a prudência, a coragem que é atenta e prudente, ela tem como matéria-prima, vamos dizer, a confiança. Como se a coragem, apesar dela ser uma emoção impulsionadora, então ela é uma ação, vamos dizer que ela seja o carro, a confiança é a lataria do carro, né? Poderia ser, então, uma casa, a confiança são os tijolinhos dessa casa. Essa autonomia emocional que a gente fala aqui é a gente poder ter essa habilidade, os meios hábeis de poder produzir essa emoção de confiança, que vai dar base para o nosso movimento evolutivo. Porque sempre que a gente precisa saltar, a gente precisa fazer uma mudança, um desenvolvimento, uma evolução, a gente tem que ter essa coragem de deixar aquilo que é velho, deixar aquilo que produzia emoções e comportamentos que não me servem mais, e ir para um novo com confiança, para produzir novas emoções e novos comportamentos. A confiança que dá base para esse movimento evolutivo, certo? E essa autonomia emocional, ela permite a gente ter esses meios hábeis para isso. A nossa coragem é agir com o coração, confiante em si e no seu aprendizado, e na vida cíclica. Então, a gente precisa confiar que a vida é movimento constante que vai sempre nos empurrar, que de repente aquilo que eu nem via ou não sabia que era um problema agora é porque para me tirar dessa zona de conforto, para que eu possa confiar na minha capacidade adaptativa, de que o novo, apesar de ser desconfortável, vai me trazer uma adaptação emocional e um novo comportamento mais saudável, que vai gerar emoções mais saudáveis, que vai gerar saúde emocional, certo? Então, o desenvolvimento da nossa autogestão emocional, ela requer esse olhar, essas qualidades, né? Conhecer sobre as emoções, olhar o nosso aprendizado, ter confiança, ter coragem, o conhecimento de como as coisas da vida
influenciam nas nossas decisões, no nosso bem-estar, no nosso comportamento, permite que a gente tenha essa autonomia diante das oscilações. Por quê? A vida, ela sempre vai vir com coisas diferentes, porque nós não estamos isolados e não existe um muro de separação da nossa individualidade como todo. Então, desde as coisas mais amplas do universo e do cosmos, da fonte, né, até as coisas mais próximas a nós, como a fala de alguém que trabalha com a gente todo dia, uma palavra que a pessoa use, uma entonação da voz que a pessoa use, tudo isso vai mudando a nossa bioquímica, as nossas emoções o tempo todo, e a gente vai fazendo essa oscilação, e se a gente não tiver essa autonomia para gerenciar, para perceber tudo que nos afeta, e que a gente possa fazer esse controle, né? A palavra controle, ela nem é tão certa, é uma gestão real, porque a gente não vai conseguir controlar muitas das coisas que vêm como emoção para a gente, mas ter essa autonomia, a gente pode ter esses meios hábeis de um autogerenciamento, uma autogestão das nossas emoções. Então, olhem para cá e veja, olhando aqui num quadro mais geral, em que seção da vida vocês estão numa atualização, em que seção da vida vocês estão numa zona de conforto, em que seção da vida vocês estão na fase de dar o salto, de usar o impulso da coragem, de ativar a confiança para agir com o coração, para dar o salto para o novo. A nossa vida, ela é composta de muitas coisas, muitas relações. Minhas relações com a natureza, minha relação comigo mesma, minha relação comigo mesma no âmbito da saúde mental, da saúde física, da minha saúde emocional, a minha relação com um cônjuge, a minha relação com filhos, minha relação com outras pessoas da família, minha relação com o trabalho. A nossa vida, ela tem muitas áreas, muitas seções, como eu falei. Então, a gente pode estar se atualizando em alguma etapa e estar numa zona de conforto em outra, ainda em aprendizado, ainda transformando isso num comportamento, ainda aceitando, né, pondo para dentro, ou já pulando de degrau, evoluindo. Porque a gente faz essas evoluções, quando elas são pequenas, elas não são tão percebidas, mas elas são constantes na nossa vida, e agora a gente pode perceber mais isso. Como que você toma decisões? Como que você pode ajudar a tua equipe, por exemplo, para um novo tempo, para um novo momento evolutivo da equipe, né? Quando a gente começa a refletir, olhando para isso, a gente pode perceber, poxa, tem uma pessoa nova na equipe, então ela está na atualização. Essa equipe, ela está fluindo bem, ela está nessa zona de conforto, mas veja, daqui a pouco vai chegar um novo projeto, vai ter que usar essas capacidades que foram internalizadas como comportamento novo para essa nova etapa, né? Então, como que você vai ajudar uma pessoa que está, de repente, percebendo que ali, veja só, ela está numa zona de conforto numa equipe, daqui a pouco ela começa a perceber que ela não está mais feliz, ou rendendo, ou produtiva, porque ela tem mais para oferecer. Claro, ela chegou, conseguiu se colocar num patamar, né, de flow ali, de fazer, mas daqui a pouco aquilo fica pouco. Por isso, muitas empresas têm um plano de carreira, oferecem cursos para os seus funcionários, de desenvolvimento, porque a pessoa ela precisa de um estímulo para estar sempre indo para frente. Daqui a pouco essa zona de conforto aqui não é mais tão confortável e vai pedir coragem. Então, como que você toma decisões em outro momento? Se você está na atualização, talvez suas decisões vão ser mais com mais medo, com mais cautela. Mas se você está na zona de conforto, talvez aquelas decisões que dizem respeito a esse conforto que você já sabe vão ser mais fáceis. Mas outras vão chegar. Vão chegar para quê? Para te trazer coragem, para te trazer um novo salto. E é assim que a gente funciona.
Então, a nossa evolução pessoal e a nossa autonomia emocional, elas são integradas, né? O que acontece em um acontece no outro. Por quê? Se eu vou evoluindo como pessoa, eu vou mudando as minhas emoções e meu comportamento. Se eu também tenho conhecimento a respeito das minhas emoções e de como eu posso gerenciar isso a partir de uma mudança de consciência e melhorar essa qualidade emocional, eu também vou evoluir. Quando eu estou trabalhando com as duas coisas, não tem como eu separar a minha evolução pessoal, a minha amplitude, né, de crescimento pessoal, de potencial, com a minha capacidade de autonomia das minhas próprias emoções. Quem não tem essa autonomia, que a gente percebe muitas vezes, que não consegue enxergar um pouco mais amplo, que não consegue fazer mudança de consciência, que não tem acesso a isso muitas vezes, são as pessoas que a gente percebe a dificuldade da evolução. Elas ficam na mesma, e esse na mesma não é na mesma, adoece. Ah, tá na mesma, mas daqui tá adoecido, adoece físico, adoece o mental, porque a pessoa não consegue fazer esse processo evolutivo, certo? Então, o desenvolvimento da autonomia emocional, ela é, assim, algo que, por isso que é um tema de uma aula, porque realmente é bem é, fundamental, que esse autoconhecimento que a gente tem, que é o bem mais valioso que a gente pode ter, né? Ninguém tira de nós. Eu digo isso para o pessoal da formação em saúde emocional, que vai começar agora, daqui a pouco eu vou falar dela, mas eu falo assim bastante isso. Ter esse conhecimento amplia de tal forma que ninguém tira essas ferramentas que a gente pode usar. Conhecer como a gente funciona, as nossas emoções, a nossa conversa com a vida, isso tudo vai dando autonomia para a gente poder fazer uma gestão do nosso desenvolvimento. E possibilita que a gente tenha esses meios hábeis para a gente colaborar tanto com a gente quanto com o crescimento dos outros à nossa volta. A gente consegue perceber a dificuldade é essa ou é aquela, e a gente consegue trazer a pessoa para um nível de consciência que ela enxergue onde ela está, em que fase ela está, por que que ela está passando por isso, e como ela consegue dar um salto, como ela consegue sair dessa situação, ou buscar uma ajuda especializada, até para buscar ajuda é necessário. Muitas coisas a gente não consegue sozinho. Você vai pegar um caso de um transtorno de ansiedade generalizado, uma depressão profunda, são coisas que precisam de um auxílio de medicação, por exemplo. E aí essa pessoa ela precisa ter esse conhecimento também para buscar essa ajuda. Senão não busca e fica cada vez adoecendo mais, certo? Antes de falar dessa motivação aqui, eu vou sair do compartilhamento e pedir aqui, perguntar se vocês têm alguma pergunta ou contribuição, alguma coisa que vocês querem comentar sobre isso. Querem perguntar? Boa noite, Júlia. Tudo bom? A internet aqui em Macapá está falhando, mas eu estou amando aquilo que você está expressando, colocando, porque eu acredito que tem muito a ver com aquilo que eu acredito. E eu queria lhe perguntar o seguinte: esse ano eu tive um despertar, eu considero, sabe? Minha vida sempre foi muito trabalho, só que no final do ano eu não estava bem. E eu lembro que o Marcos sempre fala que as grandes transformações ocorrem no grande caos, não é no caos pequenininho, não. E ali, naquele momento, eu acho que eu estava ainda, sei lá, reformulando muita coisa da minha vida. E quando chegou, o processo já vinha dezembro, janeiro, eu disse para mim, a partir desse ano, eu decido olhar para mim. Eu desejo olhar para mim. E essa decisão até agora está em andamento. E eu me sinto muito feliz por ter realizado isso por mim, para mim. Não é para ninguém, é para mim, para eu me sentir melhor. Então, eu queria saber com você se existem técnicas, se você pode ajudar, como despertar isso nos nossos pacientes,
Se existe Sim, uma maneira, ou a própria reflexão vai levando ele a pensar em tudo isso. sim, Monique, muito obrigada pela tua pergunta. Eu vou explicar, inclusive, daqui a pouquinho, Tá. os roteiros da formação que são justamente para isso. Porque você é psicóloga, você sabe o quanto uma nova informação traz para a pessoa um novo horizonte. E quando ela vê aquilo que ela não É. via antes, ela começa a fazer aquela neuroplasticidade, ou seja, os nossos neurônios, eles fazem as sinapses, eles se conversam. E quando a gente tem uma nova informação, isso é para todos aqui, né? A gente muda essa configuração do que era antes para uma configuração que é a nova, a que vai gerar mais saúde emocional. Porque esses neurônios, essas células que se conversam, elas também não têm só sinais elétricos, mas elas também têm bioquímica. Essa bioquímica é a emoção em si. Quando a gente muda o caminho, vamos dizer, um paciente seu, e você falou algo lá para ele naquela sessão, ele mudou o caminho. Começa-se a fazer sinapses com outras redes, e aquela vai ficando em desuso e vai se criando uma nova, mais saudável, com emoções mais saudáveis, gerando uma cascata de saúde emocional, né? Então, realmente, ter meios hábeis para que a gente possa falar com as pessoas e ajudar de alguma forma, seja numa conversa, quem não é psicólogo aqui, né? Eu não sou psicóloga, mas eu consigo trazer alguma coisa para aumentar, ampliar essa consciência, e essa mudança de consciência muda a bioquímica, Consciência, exatamente. né? É, E é. trazer muitas vezes, para quem não é da área aqui, né? Ou é um mentor, ou tá na sua empresa, colocar a importância dessa conversa com um profissional, com um psicólogo, porque a gente é um conjunto, às vezes a gente precisa da medicação, sim, a gente precisa sempre de um estímulo de desenvolvimento constante, que foi o que eu falei. Seja com um psicólogo, ou vamos dizer que a pessoa tá tudo bem, mas ela tá lendo, ela tá vendo filmes, documentários, ela tá buscando. Quanto mais a gente vai pondo para dentro informação, a gente vai ampliando e vai mudando. Por isso a gente já não é mais o mesmo. E a gente a vida vai pedir esse salto, a vida vai pedir essa coragem. Como você falou, escutar mais você. Essa é a tua fase. Por que a tua fase? Porque é o que o teu coração pede. O coração diz: olhe mais para cá, para dentro. E você está atendendo isso. E nesse olhar mais para dentro, daqui a pouco vai vir um projeto novo, você vai desenvolver alguma coisa nova e você vai oferecer algo novo para os seus pacientes. E aí já não é mais só olhar para dentro, é uma coisa nova que vem. E assim a gente vai funcionando, né? Mas tem os roteiros, eu Uhum. vou mostrar daqui a pouco, sim. Eu achei bem interessante a sua fala, porque o Marcos, eu tenho muita admiração pelo seu pai. E eu digo para ele, às vezes ele não acredita, sabe, que eu mentalizo muitos ensinamentos do Marcos todos os dias da minha vida. E nas formações por onde eu vou, sempre falo muito dele. Ih, Eu ficou lembro que baixinho, uma vez Monique. caminhando ali no Sesc Araxá, eu ia Eu. caminhando com ele e falei assim: ai, Marcos, eu amo estudar, eu amo estudar. Ele falou: olha, Monique, é muito bom estudar. Não sei nem se ele lembra. Mas mais do que estudar, é importante praticar. Então, isso que você falou é muito importante. Porque quando eu começo a mudar o comportamento, automaticamente isso é visto pelos meus pacientes e eu tenho mais propriedade para falar. Então, tudo que sai da minha boca sai com mais verdade, autenticidade. E isso provoca, sim, uma mudança no estilo de vida daquela pessoa. Sim. E tem mais uma coisa aqui, Monique, que eu vou complementar e para todo mundo vai ser bem interessante. E eu falo isso, eu vou comprovando isso, né, também com a parte científica na formação em saúde emocional. Quando a gente
põe para dentro e aprende, como você falou, e você fala com mais propriedade, você não está só falando com mais propriedade porque você é essa pessoa. Por você ser essa pessoa, o teu campo energético informa ao campo energético do outro muita coisa que não é dita pelas palavras. Então, a gente é aquilo e a gente só consegue ajudar as pessoas naquilo que a gente já viveu e internalizou e aprendeu. Por isso, os teus pacientes são os pacientes certos, os clientes de cada um aqui são os clientes certos, porque são aqueles que a gente realmente tem algo para dar pela nossa vivência, experiência e aprendizado, para troca e contribuição, mas existe uma linguagem que é a energética. E essa emoção, ela produz energia. A emoção tem uma interface física, que é a bioquímica, e energética, que inclusive, se for pensar pelo cérebro, são as sinapses, são os sinais elétricos. Nosso coração, a gente faz um eletrocardiograma, a gente tem uma eletricidade, um campo eletromagnético no corpo. E esse campo eletromagnético, ele vai ser diferente de acordo com quem eu sou, com o aprendizado que eu tenho, com aquilo que eu estou falando. E o nosso cliente, ele se conecta pelo campo. Então, ele aprende pelo campo, pela energia, pelo não dito. E pega muita coisa que não é só da palavra. Tá bom? Vale ressaltar também, né, Júlia, que não tem espaço para as pessoas que atendem online. Essa energia, ela se propaga indiferente do espaço. Verdade. Sim, isso eu também falo lá na aula, né? É bem isso. Porque não tem distância, né? A gente vê, né, Monique, assim, e o Daniel atende online também. Essa energia, ela é sentida, porque a vibração da nossa palavra, a nossa vibração, ela é sentida. A conexão, ela acontece. Certo? Bom, eu vou continuar aqui. Júlia, Fale. você falou aí em melhorar as emoções, ou qualificar as emoções, ou ter emoções melhores, né? Fala um pouco sobre isso, assim, como seria qualificar as emoções? A saúde emocional, a, a, a qualidade das nossas emoções, ela vai ser gerada pela nossa consciência. Então, tem vários fatores que eu não posso controlar e que vão gerar emoções, que já geraram, não tem como eu controlar. Se eu vou levar um susto, se, né, algo, eu vejo alguma coisa, então eu vou sentir uma emoção que não vai me gerar bem-estar. Mas eu posso trazer mais emoções de qualidade se eu tenho um conhecimento a respeito de o que é uma emoção, como que ela funciona, como é essa parte energética, porque o nosso cérebro, ele filtra. A gente não tem consciência, a nossa mente consciente, ela não é total. A gente tem consciência de um pouco do que está nos acontecendo, porque muita coisa passa batido. Por exemplo, assim, quer ver? Vocês agora, nós não estamos tendo consciência do toque da roupa no nosso corpo, né? A gente está aqui falando, a gente nem sente que está vestido. Mas agora que eu parei para falar, a gente já sentiu o tecido tocando. Então, tem muita coisa que passa batido. Mas está acontecendo, estamos processando. Então, tem muita coisa, informação sutil, energética, de campo de pensamento que vai gerar emoções não saudáveis, que vão gerar emoções de desconforto, que vão fazer a gente se perpetuar num pensamento negativo, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência de como que a gente funciona e ter essa autonomia para quê? Opa, deixa eu mudar esse pensamento, mudar esse campo de consciência, e mudando a consciência eu vou mudar a emoção, porque se eu mudo na energia, eu mudo a emoção. Como eu falei, a emoção, ela tem uma interface física, bioquímica e energética. Você vai pegar uma serotonina, ela é uma molécula real, né? Uma molécula real que existe ali, química. Só que o transporte dela é feito só por meio elétrico.
Se não tiver um sinal elétrico, ela não vai ser liberada e não vai acontecer um efeito dela no corpo, tá? Então, a emoção, ela tem essa interface, tanto energética quanto física. Então, se eu atuo no energético, que é a consciência, porque eu não pego a consciência, mas ela é um campo pelo pensamento, gerando uma outra consciência, tanto que uma meditação pode nos ajudar, uma oração muda toda a nossa vibração emocional. Da mesma forma, exercício físico. Por que que as pessoas falam tanto, os profissionais de saúde, você precisa fazer exercício físico? Por quê? Porque é físico, você fazendo, vai aumentar seus batimentos cardíacos, sua respiração, vai mudar o quê? A molécula. E essa molécula vai mudar a energia. E você já começa a ter pensamentos mais saudáveis, você já começa a ficar melhor, você já começa a modificar. O alimento, tudo isso são vias, não tem como a gente só pensar que é da consciência para o corpo, também é do corpo para a consciência. Tá? Então, essa autonomia Bom, emocional faz a gente gerar essas emoções mais saudáveis, saber entender tudo isso, tá fazer muito bem, escolhas Júlia. mais Valeu. saudáveis, né? Tá bom, obrigado. Por nada. Falando nisso, vou colocar nossa motivação básica aqui. A nossa motivação básica do ser humano e dos animais é a busca por comida, abrigo, né? E proteção, de certa forma, aquela luta ou fuga, enfim. Então, eu coloquei aqui a nossa subsistência, barriga vazia. E a gente também tem uma motivação de reprodução, de perpetuação da espécie, certo? Então, se a gente for pensar num animal mais inteligente que tem agora, um gorila, um macaco, né? Um gorila, vamos dizer assim, que são muito inteligentes, eles vão buscar pela sua subsistência e eles vão buscar pela sua reprodução. Mesmo que eles tenham comportamentos inteligentes, estudados pelos cientistas. Mas o gorila, ele não busca pelo sentido existencial dele. É só o ser humano que busca. É só a gente que sente esse vazio existencial. É só a gente que vai buscar a reprodução para preencher o coração pelo afetivo e não só pelo ato em si. E nós complicamos mais ainda a nossa subsistência. O nosso comportamento, ele é muito complexo. Porque para a gente colocar comida na nossa barriga, a gente não vai lá buscar a banana no pé. A gente estuda para daí trabalhar, para depois ter dinheiro, para daí poder comprar a comida. Aí a gente... Julia, Oi. isso é verdade em parte, né? Porque eu estou no sítio aqui e eu pego banana direto do bananal. Mas você chegou no sítio, se você for pensar, por todo esse processo. Você estudou, você Certo? trabalhou, você teve dinheiro para poder ficar no sítio. Se você não, né? É. Então é isso. Tá bom, tava brincando. E, por exemplo, assim, eu só vou montar a família, vou constituir esse centro afetivo, esse coração cheio que eu vou buscar, também por todo esse processo. Eu vou estudar, daí eu vou trabalhar, e daí eu vou ter dinheiro para ter uma família, para sustentar filhos que vão estudar, que não vão lá ter a comida para buscar. Ou seja, e a gente busca mais desenvolvimento para resolver os problemas que a gente tem. Então, se eu estou sentindo um vazio existencial, eu vou lá fazer um retiro, eu vou estudar o budismo, eu vou estudar o cristianismo, eu vou na igreja, eu vou buscar alguma coisa. Se eu estou sentindo um coração vazio e eu não estou conseguindo encontrar a pessoa que eu quero do jeito que deveria ser, não é só pela simples reprodução. Então, eu vou fazer um curso para entender o que está acontecendo comigo e sobre, né, o meu afetivo, e vou buscar terapia. Enfim, eu vou buscar ajuda para investir, para poder ter mais dinheiro,
para poder comprar mais comida, para poder viver melhor, para trocar de casa, para trocar de carro. Ou seja, a gente tem um comportamento complexo, né? Essa é a nossa motivação intrínseca. Então, a gente é movido por isso. A gente é movido por esse comportamento complexo. E aqui entra essa questão da gente entender essa autonomia que a gente tem, essa autonomia das nossas emoções, ter essa autonomia emocional, para que a gente possa intervir nessas áreas, nesses setores, com lucidez, com sabedoria. Trazer esse sentido de reunificação, trazer esse sentido de pertencimento, trazer esse sentido de lugar no mundo, na vida, de me situar como individualidade nessa unicidade, certo? Eu começo a fazer perguntas. O que faz sentido? E aí até falei do livro, Inteligência Espiritual como Caminho. O que faz sentido? Se não tem sentido esse caminho, me adoece? Se o nosso caminho da humanidade, o meu caminho como ser humano, individual aqui, né, na minha individualidade, não tem sentido com a unicidade, eu vou adoecer, eu vou gerar as emoções não saudáveis. A nossa busca é por essa reunificação e por esse sentido. E aí, isso afeta como eu faço escolhas, como que eu faço conexão com as pessoas, com as relações, como que eu sou útil, porque não basta eu ir trabalhar, só qualquer trabalho. Eu quero sentir utilidade, eu quero ter um sentido no meu trabalho, eu quero que o meu servir atenda todos esses aspectos, eu quero que o meu servir atenda não só o financeiro, mas que o meu servir me preencha, me deixe cheio de sentido existencial. É assim que a gente funciona. E aí, agora falando o que eu ia mostrar para a Monique, as nossas dimensões individual, relacional e espiritual, elas são integradas. Tem como a gente separar esse espiritual do afetivo, do emocional aqui e da minha individualidade do meu corpo. E as emoções, como eu falei, elas são tanto físicas quanto energéticas, permitindo que a gente tenha um entendimento mais profundo para quem sabe perceber. Para quem sabe perceber essas dimensões, como eu faço, como que eu sinto, como que eu penso, como que eu dimensiono a minha consciência. E se eu dimensiono a minha consciência, eu vou modificar as minhas emoções no meu corpo físico. Aí eu tenho uma analogia aqui com o cérebro, da percepção, né? Deixa eu só colocar isso aqui para cá. E eu coloquei esse cérebro aqui nesse desenho, para que a gente possa compreender mais ou menos o cérebro trino aqui. Lembra do cérebro trino do Paul MacLean? O estudo que ele fez, real, ele não é setorizado. Eles são dimensões que se interpõem, onde essa dimensão mais básica, mais da nossa individualidade, das nossas necessidades básicas, das nossas ações mais básicas, elas estão mais perto aqui desse corpo caloso do cérebro, as nossas emoções, né, o sistema límbico, e o azulzinho aqui são a nossa consciência, nosso pensamento, como que a gente discerne sobre as coisas, que é o nosso córtex, certo? Mas a percepção, ela depende de um contexto. Até falei mais sobre a percepção no primeiro workshop do Desafio da Transformação Emocional, que eu estou fazendo todas as quintas-feiras, inclusive amanhã tem o último. Então, quem quiser olhar lá, a aula é uma aula de meia hora sobre a percepção. A percepção ela é um contexto, ela não depende só do cérebro. O cérebro vai contextualizar outras informações. Então, aqui, ó, a analogia do cérebro com uma árvore. Eu peguei aquele cérebro e coloquei um tronco, ou seja, o nosso corpo, ou seja, a raiz são aqueles meios que conduzem as emoções, e a semente. A semente é a informação que nutre. Que informação está nutrindo as nossas emoções? Que informação externa está vindo para minha consciência
fazendo com que o meu corpo seja nutrido de que tipo de informação que vai gerar que tipo de emoção, que tipo de bioquímica. E aí é que eu separei, organizei em 5 sementes de conhecimento essa formação em saúde emocional, que é um roteiro bem exclusivo, é assim como eu mostrei ali, são roteiros exclusivos com práticas que vão oferecer essa compreensão inovadora e aprofundada sobre as dimensões humanas que fundamentam a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e espiritual. E elas podem ser aplicadas em empresas, no atendimento, para gerar benefício a quem mais você quiser ajudar. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, é um exemplo de uma semente, né? A primeira semente é a semente da verdade, depois a segunda semente é a vida, depois a vibração, a vontade e o aprendizado. São 5 sementes e para cada uma tem linhas de raciocínio na dimensão individual, na dimensão das relações e na dimensão da consciência. E tem exercícios para a dimensão individual, para a dimensão das relações, para a dimensão da consciência. Então, a gente tem linhas lógicas para poder seguir e práticas para poder fazer com as pessoas para que elas consigam fazer essa modificação real, né? Vai acontecer, tá? Posso falar já da formação aqui, pai? Tá. Então, tá aqui. A formação em saúde emocional, ela vai acontecer agora, dia 9 de novembro. Praticamente uma semana, né? A gente está na quarta, fora esse sábado, no outro, já vamos iniciar. São em sábados espaçados, das 10 ao 12h30, pelo Zoom, e ficam gravadas essas aulas também. Como é que vai ser? São os sábados espaçados, está lá no site bioquimicadasemoções.com.br as datas bem certinhas, mas para quem quiser saber, dia 9 de novembro, dia 23 de novembro e dia 7 de dezembro. Depois férias, aí 25 de janeiro, fevereiro e março, 2 sábados, e abril, dia 12 de abril. Quase perto do teu aniversário, pai, terminando. Fica gravado, tem acesso por 2 anos, e vocês vão recebendo, né? Quem fizer, eu sei que a Marina, que está aqui, já está inscrita, a Monique já falou comigo que tem interesse em fazer, não sei mais agora que eu não consigo ver todo mundo aqui. Conforme eu vou passando essas aulas, que são práticas e ao vivo, né? Interativas, depois que elas vão para o Hotmart, e a gente sobe mais aulas também, que são as aulas gravadas. Ou seja, vocês vão receber todo o curso Bioquímica das Emoções gravado e todo o curso Energia da Criatividade gravado também. Então, são mais 2 cursos completos que vão como suporte para essa formação, certo? E tem o bônus ainda, que já está lá disponível. Quem faz a inscrição antes, que já fez agora, já tem uma turma linda de várias pessoas de vários lugares desse Brasil e de fora também. Já tem esse planejamento pessoal energético e a série Energia Consciência disponível, tá? Que são aulas também com práticas que podem ser usadas com clientes, com as parábolas, que são as histórias que levam a nossa mente para o campo de consciência, por exemplo, do amor, da coragem, da liberdade, da alegria, tá? E tudo isso por 10 vezes de R$ 89,70 sem juros, ou seja, é algo que cabe no bolso de todo mundo, para que a gente possa finalizar um ano já com essa noção e consciência de autonomia emocional e poder fazer um planejamento e um início de ano com emoções muito mais saudáveis, né? Esse fim de ano geralmente mexe muito com as emoções, então a gente já ter essa autonomia, essa percepção é fantástico. E aí fica à disposição. Opa, deixa eu sair, que isso aqui é a surpresinha do final. Pode entrar no site bioquimicadasemoções.com.br para saber mais, para fazer inscrição, né? E antes de eu finalizar, eu quero deixar aberto para vocês também fazerem mais alguma pergunta, se quiserem, a respeito das motivações, o que mais, ou complementar com alguma coisa. Alguém quer perguntar?
Olha, Não? Júlia, eu tenho alguma pergunta, assim, né? Fala. Você já tem 20 anos, né, de experiência e de trabalho com pessoas e tal, né? Você teve comigo um tempo, depois você teve tua carreira solo e tal, né? Foi adiante. Eu queria te perguntar assim, se você pode, digamos assim, falar de uma ou duas experiências que foram muito marcantes na tua vida profissional, né? Que tiveram resultados excepcionais ou alguma experiência que realmente foi marcante, assim, né? De você compartilhar com a gente alguma coisa assim nesse sentido. É possível? É, preciso lembrar do que falar. No site tem vários depoimentos. Geralmente, essas questões, elas são muito pessoais. Eu faço os atendimentos individuais e as pessoas trazem questões, né, individuais. Mas ontem mesmo, eu tive uma pessoa, né, uma cliente, que falou quanto o meu trabalho, e nesse caso foi junto com o Daniel, que a gente fez com ela, o quanto esse trabalho de mudança de consciência mudou a vida dela. Então, veja, ela estava com problema no casamento, obesa, né? Querendo sair do emprego. O marido queria abrir um negócio, mas ele já tava uma confusão. E o que aconteceu ontem? Ela ainda falou, até trouxe a florzinha, tá aqui, deu uma flor de presente que a gente finalizou o trabalho. Tá bom, Betina. O que ela falou? Ela comprou uma bicicleta, começou a andar de bicicleta, e ela começou a chorar e disse: eu estou sentindo vontade de viver de novo. Eu estou sentindo vontade de viver. Eu consegui entender, curar coisas, perdoar coisas, consegui entender outras. O marido conseguiu abrir o negócio dele e eles em paz com isso. Ela conseguiu delimitar os horários de trabalho e ficar com os filhos e não levar mais trabalho para casa. Então, isso foi recente, ontem, assim, é um depoimento que ela chorando, e a gente vê o quanto realmente modifica, né? E como esse, tem vários depoimentos incríveis, assim, as pessoas me relatam bastante, o que está no site é o que pode estar, mas mesmo nos grupos, por exemplo, o Daniel até colocou no site da formação em saúde emocional, nosso último encontro, que você nem veio para cá, né? Mas foi tão emocionante, as pessoas estavam chorando, dando depoimentos muito profundos que não dá para colocar ao público, né? Porque elas estavam falando Sim. de si. Mas essas transformações, elas acontecem, porque quando a gente muda a consciência, a gente passa a enxergar diferente as coisas, e a gente passa a achar dentro da gente a mesma centelha que é a nossa matriz, a nossa fonte, a grande consciência. Existe, a Planck fala da matriz divina, essa fonte. Essa fonte de onde tudo se manifesta, inclusive essa energia universal, essa fonte, nós também nos manifestamos dela. E nós temos essa semente de fonte. É uma das analogias das sementes de conhecimento. A semente da energia do espírito, que eu falo, a energia do espírito, porque é esse sopro. Ou, para quem gosta, do Espírito Santo, é essa força. É dali que tudo se manifesta. E nós temos isso em nós. Quando a gente faz um trabalho conectado com uma pessoa, com um grupo, com essa percepção, a gente consegue ativar, acender essa fagulha interna, esse Deus dentro de cada um, essa luz em cada um, e a pessoa enxerga. Quando ela enxerga, aí só vai, porque é com ela. Ou seja, nós não devemos ser muletas para alguém, e sim ativar essa luz interna para que a pessoa possa buscar
atender essas necessidades que são pedidas pela reunificação, por enxergar a fonte dentro de si. E isso acontece em todos os atendimentos. Não existe um que não dê, porque toda o cursos, e vocês podem ver no trabalho de vocês, sempre que é feito com entrega, honestidade, percepção, saber que é essa luz que a gente precisa mostrar, ativar na pessoa, o caminho para que você mostre essa luz vai ser individual. Eu tenho uma bagagem, você tem outra, sei lá, o Daniel, a Nilva, a Berenice, que eu estou vendo que cada um tem sua bagagem e vai usar os meios hábeis para fazer o quê? A mesma coisa, a pessoa enxergar essa conexão e esse potencial. Vale a pena lembrar, Júlia, para quem quer conhecer, né, quem ainda não conhece o efeito desse teu trabalho, especificamente da formação, na página dessa quarta turma da formação, eu coloquei lá 2 vídeos, né, que falam exatamente isso, que é justamente o depoimento dessas pessoas, e aquilo foi muito legal, porque a gente fez uma gravação, resolvemos reunir o pessoal aqui, né, e fizemos uma gravação que foi totalmente espontânea do resultado na vida, no trabalho dessas pessoas ao finalizar o curso. Então lá tem as 2 últimas turmas. Quem tiver a oportunidade de olhar, até mesmo por curiosidade, né, na página da formação, vai ver exatamente isso que a Júlia falou agora aqui, o resultado e o impacto, o tamanho impacto na vida das pessoas. E foi bem o que eu falei há pouco, nem tudo deu para colocar. A gente coloca os depoimentos e nem todos, porque tem alguns que não dá para colocar, porque são muito pessoais, né? Mas são maravilhosos. Júlia, você falou do impacto das pessoas, mas eu, na realidade, eu tinha perguntado um impacto dentro de você e não dos teus clientes. Eu falei tudo isso e não era a resposta. Não era essa a pergunta. Oh, meu Deus. Tá bom, mas fica, Dentro de fica para mim, outra vez. Fica para outra vez. mas esse principal, ou por exemplo, esse é fácil, né? Isso eu posso dizer aqui, porque daí o que eu quiser falar de mim, eu posso falar, né? Eu não posso abrir das outras pessoas. Mas assim, tá lá no livro, né? Muitos impactos de decisões. A decisão de fazer farmácia bioquímica foi com o coração, foi algo assim, que eu senti, eu só podia fazer isso, agora eu entendo por quê. A decisão de não trabalhar mais na farmácia ou no laboratório, porque eu já fazia cursos com você, eu ia lá tudo atrás do papai, onde o papai ia, eu ia lá aprendendo. E aí eu estava dentro de um laboratório e eu pensava assim, meu Deus, mas como é que eu estou ajudando as pessoas aqui? Bom, estou ajudando fazendo bem o meu trabalho, ok, mas eu precisava ajudar mais, diferente. Aí comecei a atender com o coaching, com a mentoria. Aí depois nasceu a Elisa. Quando a Elisa nasceu, acho que essa cascata bioquímica desandou e eu consegui fazer conexão das coisas, né? Conexão de tudo que eu já tinha buscado sobre espiritualidade e ciência e que não ficava, ou era uma coisa ou era outra. Como é que eu vou juntar isso aqui, né? E aí, com o nascimento da Elisa, eu comecei a ter essa capacidade perceptiva e entender dessa forma como foi nascendo a bioquímica das emoções, que veio muito intuída essas informações, elas foram se fechando como um quebra-cabeça e fazendo sentido. E aí eu fui montando isso nesses últimos anos agora, né? A Elisa agora está com 21. Então, 21 anos trabalhando nisso, sentindo as emoções, percebendo, e a separação também é um fator que foi muito marcante, que está lá no livro também, né? Casada há 12 anos e com uma criança de 8, mas eu tive que fazer esse movimento porque eu não estava expandindo ali. E era uma coisa, era aquela zona de conforto, mas aquela zona de conforto já não estava, e eu tive que ter esse salto de coragem, né? De poder fazer essa mudança, fazer essa separação. Então, isso foi muito impactante e foi
pela verdade, foi por isso, foi por acreditar nisso que eu faço, por ter certeza de que essas emoções, que o coração sempre guia para a verdade. E eu fiz na minha vida. Então, é certeiro. É certeiro quando a gente consegue entender o coração, né? Muito legal, Júlia, muito legal. Obrigado. Nada. Só Tá na para... hora de terminar. Oi, fala. Eu ia dizer, Marina, eu falar Oi, que Maria. no livro você relata com muita clareza isso. E dá para ver bem o impulso da coragem, né, no seu texto do livro. Uhum. E aí é muito importante, porque fica muito real, muito concreto. Sim, obrigada, Marina. Eu coloquei no livro isso, porque realmente foi uma das coisas mais impactantes na minha vida. E foi a partir dali que eu consegui deslanchar no sentido de realmente tá livre para atuar só com isso, com essa bioquímica das emoções, e ter muitos resultados, muita confiança. E uma coisa que eu tenho é confiança no que eu estou falando, no que eu faço e no meu trabalho. E isso eu passo na formação para que cada um tenha essa confiança ao lidar com o outro. Não importa o conteúdo que a pessoa tenha, a formação que a pessoa tenha, você vai poder usar isso para mudar as emoções das pessoas, para trazer saúde para as pessoas. Porque a partir dessa emoção depende toda essa saúde física. A emoção, ela é bioquímica, ela vai afetar o nosso físico. Ok? Ok, Eu muito tenho bom. tempo, pai, ou eu tenho que terminar, ou posso só fazer mais Olha, tem 10 minutos ainda de tempo. Ah, então, eu vou fazer só mais 2 slidezinhos que eu separei aqui Tá para bom, finalizar. tá ok. Deixa eu ver aqui. Fazer um pensamento aqui com vocês do porquê que a gente precisa, né? O porquê que é útil ou saudável desenvolver a nossa autonomia emocional. A autonomia emocional ela vai interferir na capacidade da gente de tomar decisões mais conscientes de como nós vamos nos conduzir, como que vai ser esse nosso futuro. O futuro está sempre aí para acontecer. E ele só vai ser diferente ou saudável se a gente souber olhar para as coisas que estão acontecendo. Então, veja, nós temos mania de criar futuros muito atuais. Um futuro atual é quando a gente fica decidindo sempre com a mesma mentalidade, aquela construída no passado, aquela que a gente não desenvolveu, não saiu do envolvimento. A gente fica em conexão com quem a gente era, com o nosso comportamento atual, que já fica antigo, certo? E isso vai gerar sempre a gente ficar fazendo as mesmas coisas, os mesmos comportamentos e, portanto, não podemos ter resultados novos, a gente vai ter os mesmos resultados. O nosso amanhã vai ser igual a ontem, porque a gente continua igual. E o futuro realizador é um futuro que surge a partir daquela escadinha do aprendizado. A partir de quando a gente consegue o aprendizado é o quê? Pôr para dentro, emocionar, tornar isso um comportamento e sentir com o coração que eu vou. Agora eu vou a partir desse meu novo. Esse futuro realizador a gente vai com aprendizado. A gente percebe os contextos, a gente percebe o novo, a gente traz essa autorresponsabilidade, a habilidade de responder pelas nossas coisas e escolhas. A gente faz uma mudança, então, de consciência e a gente usa a nossa coragem, esse impulso, a ação pelo coração. E nós vamos tendo, então, nesse futuro realizador, aquela motivação complexa, né? Uma motivação real e sustentável, que é
quando a gente está em conexão com um sentido real, um sentido de reunificação. Essa nossa motivação complexa, no fundo, nós nos motivamos pelo sentido, por aquilo que faz sentido. E se a gente sabe ler o que faz sentido no coração, a gente vai ter sempre esses futuros realizadores. Precisamos ter autonomia, saber ler a linguagem da vida, que nem ler português, ler italiano, ler espanhol. A linguagem da vida é a emoção. Então, a gente precisa saber ler essa emoção para a gente poder atuar, fazer, ir para frente. Essa autonomia emocional permite a gente mudar e realmente evoluir, desenvolver no sentido de evoluir e realizar. Com isso, eu finalizo. Deixo para vocês aqui, falei várias vezes do bioquímicadasemoções.com.br, mas eu vou mandar no PDF para vocês também com ícone clicável, e aí vocês podem entrar no site para saber mais. E sejam todos bem-vindos.